Os norte-americanos realmente adoram uma fritura. Sério mesmo, eles adoram fritar tudo e qualquer coisa. Desde manteiga frita em Iowa até cerveja frita no Texas. Mas e se eu disser que você pode até fritar água hoje em dia? Você deve achar que eu estou de brincadeira, mas você vai ficar surpresa ao saber sobre o processo e o sabor. Então fique aqui para descobrir, pois ainda tem muito mais por vir, neste episódio de coisas que você vai ver pela primeira vez em sua vida. Não quero te deixar com crise existencial, mas é fácil esquecer o quão pequenos somos no universo. De onde você está, o mundo ao seu redor pode parecer pacífico e parado. Mas dia após dia, a Terra está girando ao redor de seu próprio eixo, tornando o nascer e o pôr do Sol uma característica diária da vida em nosso planeta. Mas o fato é que tudo acontece em uma escala tão grande que nunca seremos capazes de perceber completamente. Então, aqui está uma ideia de como seria se pudéssemos. Essa filmagem incrível é na verdade um time-lapse estabilizado, criado pelo fotógrafo Eric Brummel de São Francisco, no Parque Nacional Crater Lake, em Oregon, Estados Unidos, em julho de 2020. Como você pode ver, a Via Láctea, que é a constelação que contém nosso sistema solar, foi estabilizada no centro do céu noturno, para nos permitir visualizar a rotação da Terra. A calma da água também funciona como um espelho para as estrelas, fazendo com que tudo pareça ainda mais incrível. Mas como essa feitiçaria realmente funciona? Tudo se resume a um pequeno e bacana equipamento chamado montagem equatorial. Simplificando, uma montagem equatorial tem o eixo rotacional paralelo ao eixo de rotação da Terra. Esse design permite que um instrumento acoplado, nesse caso a câmera Sony A7S de Brummel, se fixe em um objeto celeste enquanto o equipamento compensa a rotação da Terra, girando na mesma velocidade, assim estabilizando sua visão do céu. Se você estava se perguntando como seria se fosse filmado com uma câmera comum sem esse equipamento bacana, poderia ser algo assim. Ufa, mais alguém se sentindo meio tonto depois de toda essa conversa sobre rotação? Por que não nivelar a sua mente de novo, focando nos botões curtir e se inscrever? E então apertando os dois. E em troca eu vou fazer o seu cérebro girar com uma série de conteúdos estranhos e maravilhosos. E você vai ser o primeiro a saber quando eu publicar algo. Agora de volta ao vídeo. Se eu te perguntasse quais são os animais mais raros do mundo, o que você diria? O rinoceronte de Sumatra ou o leopardo de Amur podem vir à mente. Mas há muitas outras criaturas que você teria dificuldade em avistar. E uma delas é um tipo de alce. Você pode até pensar que os alces não são muito exóticos assim, mas não estou falando de qualquer tipo de alce. Esse alce branco ultra raro foi visto dando um mergulho no condado de Värmland, na Suécia, em agosto de 2017, pelo ávido amante da natureza e político Hans Nilsson. Alguém mais estava esperando um unicórnio logo atrás dele, cercado por elfos tocando música folclórica encantadora. Mas esta criatura está longe de ser mítica, é apenas genética. Apesar de seu revestimento de veludo todo branco, a aparência incomum do alce não resulta do albinismo, uma condição congênita que resulta em perda de pigmentação. O albinismo em animais e humanos também geralmente causa olhos claros ou rosados, mas os alces com pelo branco brilhante geralmente obtêm sua aparência de um gene recessivo, que faz com que o animal fique branco com pequenas manchas marrons, uma condição conhecida como malhado. Embora esses alces brancos sejam de fato ultra raros, alguns avistamentos ainda são relatados a cada ano, embora raramente sejam capturados em vídeo assim. Na verdade, esse clipe deu ao majestoso alce branco da Suécia um status de celebridade online, e apenas 2 meses depois que o vídeo místico do alce chegou à web, a polícia na Suíça tomou a decisão chocante de permitir a sua caça. Mas eles rapidamente revogaram sua decisão, em parte graças a uma petição criada por Nilsson para salvar o alce. Parece que nenhum caçador na área queria se tornar conhecido como o assassino do alce branco. Que gentileza. Espero que esse alce majestoso esteja tendo um ótimo dia, onde quer que ele esteja. A natureza está cheia de criaturas bizarras que parecem vir das páginas de um conto de fadas. Mas o que você acha desse enigma interessante? Tem o rosto de uma coruja, os chifres de um pequeno cervo e o corpo e cauda de uma raposa. Mas onde você encontraria um animal híbrido como esse? Bem, infelizmente esse animal não existe na vida real. Essa criatura é na verdade apenas uma boneca muito realista, criada pela artista Anya Boss, do Brooklyn. Ela cria todos os tipos de criaturas sobrenaturais ou guardiões do quarto como esse, chamado de Gryphon, que ela vende no Etsy e em seu site. Ela fez o seu primeiro guardião de quarto, chamado Caiafás,
em 2011 como experimento, e em 2014 suas criações cresceram em popularidade o suficiente para sua paixão de meio período se tornar um negócio em tempo integral. Ela criou o termo guardiões de quarto, após a ideia de que muitas culturas têm totens da sorte e outros itens que vigiam suas casas. Ela acredita que suas criações podem ajudar a proteger a sua casa de espíritos e energias negativas, ou apenas ajudar a aliviar o estresse, a ansiedade e a solidão. Ao longo dos anos, ela criou uma série de criaturas incríveis com chifres, asas, garras e outras características fantásticas. Cada guardião de quarto vem completamente de sua própria imaginação e evolui enquanto Anya está no processo de fazê-lo. As bonecas são feitas com arame, pelo sintético e papel cartão, entre outros materiais, e cada uma é completamente articulável. Eu não sei você, mas eu ficaria bem chocado se encontrasse uma dessas criaturas na floresta à noite. Se você se considera um veterano da internet com boa memória para memes, deve reconhecer esse amiguinho. O que você não deve saber sobre ele é que também é um guardião criado por Anya Boss. Ela ganhou tanta popularidade com o meme viral em 2016 que até recriou a criatura, usando um molde do boneco original, que às vezes ela leiloa no eBay. Algo semelhante na internet é essa criatura adorável e difusa, mas em vez de ser um meme viral, essa adorável criatura foi compartilhada inúmeras vezes online com a alegação de que é uma espécie muito rara de morcego branco. Por mais legal que seja, esse amiguinho nunca foi visto na natureza, e é provável que nunca seja, pois ele é feito de feltro, arame e enchimento. Por incrível que pareça, essa não é uma das criações de Anya Boss. Em vez disso, é chamado de vampiro bebê albino de pelúcia, que é vendido em aliceshop.com. A existência desse morcego em particular pode ser apenas mais uma mentira espalhada na internet, mas existem algumas criaturas semelhantes que você pode encontrar na natureza. O primeiro é o morcego branco hondurenho, encontrado nas florestas tropicais do leste de Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Infelizmente, esse morcego branco é classificado como ameaçado de extinção pela lista vermelha da IUCN, que documenta espécies vulneráveis à extinção. O morcego fantasma do norte é uma espécie de morcego igualmente rara, que pode ser vista na América do Sul e no Caribe. Parece que precisamos começar a focar menos nos bichos de pelúcia e começar a protegê-los de verdade. Você já se deparou com algo estranho, maravilhoso ou simplesmente incrível enquanto navegava na internet e que você acha que deve ser compartilhado com seus colegas internautas? Então por que não entrar em contato? Basta enviar qualquer imagem ou clipe que você encontrar online por e-mail ou nos comentários, e você pode ser mencionado se for apresentado em um vídeo futuro. Agora, onde estávamos? Quando foi a última vez que você cortou o cabelo? A menos que você esteja planejando deixar ele crescer, a maioria das pessoas deve cortar a cada 6 ou 8 semanas, para manter o comprimento, estilo e, sem mencionar, a saúde do cabelo. Mas se você planeja passar o maior tempo possível sem obter um corte muito necessário, saiba que tem uma forte concorrência do homem que passou 50 anos sem cortar o cabelo. Durante a maior parte de sua vida, Tran Van Hey, do Vietnã, manteve seu cabelo escondido, cobrindo ele com um enorme lenço. Ele era tão reservado sobre o pacote em cima de sua cabeça que os moradores não sabiam bem o que ele estava escondendo por baixo. Somente quando tinha 78 anos, que uma equipe de filmagem visitou sua casa em 2010, e ele finalmente concordou em revelar a verdade. O que a princípio parece ser uma cesta marrom gigante e trançada, é lentamente desvendada para revelar um enorme dread emaranhado, parecendo uma jiboia peluda. Mas o que fez com que esse homem comum tivesse um cabelo tão extraordinário? De acordo com sua esposa, Nguyen Phi Hoa, Tran decidiu parar de cortar o cabelo, ou lavar ele quando adoeceu gravemente, pouco depois de cortar o cabelo aos 25 anos. Tran viveu uma vida simples como herbalista, mas carregando todo aquele cabelo deixou as coisas um pouco difíceis. Para começar, nenhum mototáxi da região iria concordar em carregá-lo, porque ele não conseguia colocar um capacete na cabeça. Embora nenhum oficial do Guinness World Records tenha medido seu cabelo antes dele falecer mais tarde em 2010 aos 79 anos, ele foi aclamado como tendo o cabelo mais longo do mundo. Algumas estimativas sugerem que ele tinha 6,7 metros de comprimento e até pesava 10,4 quilos. Isso é quase o peso de uma criança de 2 anos. Eu me pergunto se as crianças locais poderiam usar o cabelo dele para pular corda. Não sei vocês, mas eu preferia ficar deitado no chão vendo as nuvens passarem por horas. Mas uma coisa que não vemos com tanta frequência é a visão das nuvens de cima, o que torna esse clipe hipnotizante ainda mais incrível. Este mar de nuvens foi filmado na Áustria pelo fotógrafo de viagens alemão André Alexander. Não dá vontade de dar um mergulho? De acordo com uma pesquisa liderada pelo Museu Americano de História Natural, pode haver até 18 mil espécies diferentes de aves no mundo agora. Seria muito difícil para qualquer um acompanhar tantas criaturas aladas de uma só vez. E é por esse motivo que eu aposto que você nunca viu uma assim antes.
Você deve estar se perguntando, o que raios está acontecendo dentro da boca desse pintinho? Essas marcas bizarras fazem parecer que o pássaro estranho tem outro conjunto de olhos localizados em sua boca, mas você ficaria surpreso em saber que na verdade é apenas uma parte da anatomia natural do filhote de coa de crista. Essas aves são nativas de Madagascar e membros da família dos cucos e crescem para serem pássaros muito coloridos, cinza esverdeados com o peito bege, longas penas da cauda azul púrpura com ponta branca e uma máscara colorida ao redor dos olhos. O amiguinho nesse clipe foi chocado pelo zoológico de Toledo, em Ohio, 2010. Mas qual o propósito dessas marcações? Você pode pensar que eles são usados como um sinal de alerta para tentar assustar predadores, mas na verdade eles têm um uso muito mais prático. Os cientistas que estudam os comportamentos das aves levantaram a hipótese de que as marcas são na verdade alvos que ajudam os pais do filhote a colocar comida na boca à noite. Será que os pássaros adultos gritam "na mosca" quando conseguem acertar um pedaço saboroso bem no meio? Qual é a coisa mais saborosa que você pode pensar em fritar? É provável que a última coisa que vem em mente é o velho H2O, mas isso não significa que não possa ser feita. Em 2016, o inovador chefe culinário Jonathan Marcus decidiu se destacar servindo possivelmente a refeição mais sem graça que alguém já provou, uma bola de água frita. Alguém com o cérebro doendo depois dessa? Como isso é possível? Bem, tudo depende de um processo chamado esferificação e uma substância gelatinosa conhecida como alginato de cálcio. Essa substância é composta de cloreto de cálcio e alginato de sódio. Ele pode envolver líquidos com uma membrana fina que permite que a água mantenha sua forma e seja manuseada como um sólido. Como você pode ver, Marcos então pega a esfera de água e a mergulha em farinha, ovo e depois farinha de rosca. E depois mergulha a bola em um óleo de amendoim a 191 graus Celsius. E depois ele abre a casca da farinha de rosca para revelar a água frita que está dentro. Mas a verdadeira questão é, qual é o sabor? That is the blandest fried thing I've ever tasted. That's cool. Yeah, that was just... That's water. Ele diz nesse clipe que o gosto é tão sem graça quanto você imagina. Então, acha que é seguro assumir que a água frita não está em posição de se tornar o próximo grande lanche tão cedo. Mas a água esferificada pode ter outros usos. Na verdade, uma empresa startup tem procurado usar água esferificada como uma alternativa ecológica às garrafas plásticas de água. Em vez de jogar a membrana fora após o uso, você pode simplesmente colocá-la na boca e comer. Você já viu uma pérola natural assim antes? Para colocar as mãos em uma, você teria que encontrar a ostra perfeita, ou você poderia simplesmente procurar dentro de uma caverna. Isso mesmo, pessoal. As cavernas às vezes também produzem pérolas. A chamada pérola da caverna é uma formação pequena, geralmente esférica, encontrada em cavernas de calcário. Mas como elas são formadas? Tudo começa quando a água pingando em uma caverna perde dióxido de carbono e precipita calcita. Se a água está se movendo muito vigorosamente para formar uma estalagmite, um núcleo de matéria como um único grão de areia pode ficar revestido de calcita. A corrente então fornece uma rotação ao núcleo que permite que ele seja uniformemente revestido de calcita por toda parte. É quase como fazer uma bola de neve, rolando ela colina abaixo. Camadas concêntricas que se acumulam ao longo do tempo dessa maneira são praticamente da mesma forma que as pérolas biológicas se formam dentro de um molusco, exceto que dessa vez está acontecendo dentro de uma caverna. A Caverna de Mármores do México e The Rookery em Carlsbad Caverns do Novo México são duas cavernas que têm uma abundância de pérolas espalhadas ao longo de seus caminhos planos. Hoje em dia é ilegal remover qualquer item das cavernas, mas em um ponto as pérolas das cavernas eram tão abundantes em Carlsbad que eram dadas a turistas como lembranças. A mãe natureza pode ser a responsável pela maior parte da beleza incrível do mundo, mas é fácil esquecer o quão destrutiva ela pode ser também. O clima anormal tem o potencial de arruinar os meios de subsistência e derrubar prédios, mas você já viu um pedaço inteiro de estrada ser realocado assim antes? Eu sei o que você está pensando. O coiote acha que é esperto alterando o caminho assim, mas isso ainda não é suficiente para pegar papaléguas. Mas um coiote de desenho animado não estava por trás desse acontecimento bizarro em particular. Essa fotografia incrível foi tirada nas Bahamas e deve ser toda a prova que você precisa de que a vida na ilha não é só de coquetéis e clima perfeito para banhos de sol. Na verdade, essa estrada deve ter sido vítima do furacão Dorian, que foi o ciclone tropical mais poderoso e devastador que já atingiu as Bahamas no final de agosto, até o início de setembro de 2019. Os ventos durante a tempestade chegaram a quase 300 km por hora. Talvez a estrada tivesse sido recém-criada e não tivesse uma aderência boa o suficiente antes da tempestade. De qualquer forma, esse é um lembrete aterrorizante do poder da mãe natureza. Alguém lembra daquela cena dos Simpsons, quando um estranho e brilhante alienígena do Sr. Burns emerge da floresta?
E se eu disser que isso pode acontecer com você? Exceto que você provavelmente teria um brilho de arco-íris em vez de um verde neon. Acredite ou não, essas figuras misteriosas não são aparições do além ou alienígenas enviados de um planeta distante. Esse é um fenômeno natural conhecido como espectro de Brocken. O fenômeno recebe esse nome de um pico nas montanhas Harz, na Alemanha, onde foi observado pela primeira vez em 1780. Simplificando, um espectro de Brocken não é mais do que a sombra de um alpinista projetada através da névoa. Isso acontece quando o Sol está baixo e brilha por trás do observador, que está olhando para baixo de um cume, ou pico em névoa ou neblina à frente. A luz projeta sua sombra através da névoa, que parece ser enormemente ampliada, pois o observador não tem pontos de referência para julgar o seu tamanho. As faixas coloridas que cercam a figura como um halo são conhecidas como glória e resultam da difração da luz do Sol por gotículas de água da nuvem, assim como os arco-íris que aparecem no céu. Qualquer um que tenha escalado uma montanha e experimentado o efeito do espectro Brocken sem agitar os braços no ar e falar "venham em paz", deveria se envergonhar. Se você já viu esses filmes de premonição, você sabe que às vezes pode parecer que a vida está pronta para te pegar com as reviravoltas mais ridiculamente cruéis do destino. É claro que viver a vida com medo constante está longe de ser saudável, mas o motorista de um metrô na Holanda deve ter pensado que tinha sido chamado para o próximo filme, quando o trem saiu dos trilhos depois de ultrapassar os quarteirões de uma estação nos arredores de Roterdã, numa segunda-feira, 2 de novembro de 2020. Felizmente, ninguém se feriu graças a um salvador muito improvável, uma enorme estátua de plástico de baleia. Isso mesmo. Depois que o motorista do metrô conseguiu se libertar sem ferimentos, o trem ficou suspenso a mais de 10 metros do chão, na cauda de plástico da escultura. Martin Struges, o criador da escultura das duas caudas emergindo da água sob a elevada linha do metrô, disse que ficou chocado ao saber que a escultura se manteve firme. A obra de arte foi erguida em 2002 pela estação de Ackers, nos arredores de Roterdã, e foi criada com um polímero reforçado. Como você pode imaginar, não foi nada menos que um milagre que a escultura tenha sido capaz de suportar o peso de um vagão de metrô inteiro, depois de ficar ali por quase 20 anos. Não está muito claro o que fez o metrô sair dos trilhos, mas é seguro dizer que isso é apenas mais uma coisa para adicionar às listas dos eventos mais absurdos de 2020. O que você vê quando olha para essa imagem? Pedaços de bacon? Rabanetes melancia carbonizados? Algum tipo de vegetal de raiz exótico? Se você respondeu algumas das opções acima, você está errado. Esses lanches proibidos são, na verdade, estalactites de rodocrosita. Se você não sabe o que é isso, rodocrosita é um mineral de carbonato de manganês, que é famoso por sua formação única em cavernas, como estalactites e estalagmites. Já que essas formações podem levar centenas, se não milhares de anos para crescer, geralmente não é aprovado quebrar e colhê-las assim. Mas há uma exceção. O distrito de mineração de Capilitas, localizado ao noroeste da Argentina, agora é usado exclusivamente para mineração de estalactites e rodocrosita. As espetaculares estalactites são formadas no teto da caverna por fluxos sazonais de água, resultando em gotejamento e precipitação de rochas ricas em manganês, com camadas de crescimento concêntrico em tons vibrantes de rosa, vermelho e marrom. A mina, localizada a uma altitude de 3.000 metros, agora produz cerca de 100 a 200 mil quilos do material por ano, uma vez que as estalactites de rodocrosita são cortadas e polidas. Elas são vendidas em todo o mundo para uso em joalherias ou para colecionadores. Uma coisa é certa, elas realmente não são comestíveis. E aí, qual dessas coisas incríveis mais deixou você impressionado? Conta aí nos comentários abaixo. Mas se você não está satisfeito, por que não conferir um dos episódios anteriores da série? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!